sejam bem-vindos novamente. Nesse segundo episódio, a gente vai ver a criação, né, das férias coletivas no FOSS pessoal, dando um ênfase na configuração, né, que a gente viu previamente no episódio anterior. Então, aqui no FOSS pessoal, nós temos o ícone de engrenagem, que é a nossa tela de configuração do sistema, onde a gente vai ver na prática, né, sobre a questão daquela configuração que a gente viu no episódio anterior. Que ela fica aqui na opção de férias, que tem o campo aqui férias coletiva. Então aqui ele traz os dois campos, menos de 12 meses, como eu mostrei para vocês, e mais de 12 meses. Essa configuração, geralmente, ela tem mais impacto para os de menos de 12 meses, né? Porque ela para configurar as férias daquelas pessoas que ainda não têm a quantidade de dias que eu vou dar de férias coletivas, ou não tem um período fechado e eu vou acabar dando férias e vai ficar ainda um saldo de férias para gozar depois. Então, geralmente, o mais de 12 meses não interfere. Então, na maioria dos casos, na maioria dos clientes, a mais de 12 meses fica tudo desmarcado. E eles fazem a configuração somente no de menos de 12 meses. Então, iniciar um novo período aquisitivo, eu estou dizendo o quê? Que dependente da marcação que eu fizer aqui embaixo, aquelas pessoas que têm menos de 12 meses, eu vou encerrar o período aquisitivo atual dele um dia antes do gozo das férias e iniciar um novo período aquisitivo no dia do gozo das férias. Então, eu vou encerrar e vou dar a quantidade de dias que ele tiver direito até aquela data, e o sistema vai gerar uma nova data, né, um novo período aquisitivo para aquele empregado. A questão dos dias vem nas opções abaixo. Na minha configuração padrão aqui que eu deixei, eu marquei só se superior ao direito adquirido. Vamos lá na nossa explicaçãozinha, relembrando a questão do que significa se superior ao direito adquirido. Ele significa o quê? Os dias das férias coletivas são maiores que a quantidade de dias de direito às férias do empregado. Então, eu estou querendo dizer o quê? Que aqueles meus empregados que eu vou dar 10 dias de férias e eu tenho empregados que eles só têm direito a 5 dias. Então, com essa configuraçãozinha aqui, iniciar um novo período aquisitivo e marcar se superior ao direito adquirido, eu estou dizendo o que para o sistema? Para aqueles empregados que não têm a quantidade de dia que eu vou dar o gozo, é para ele fazer o quê? É para ele encerrar o período com aqueles dias que ele tiver direito. Exemplo, eu vou dar 10 dias, mas o meu empregado só tem direito a 5. Então, ele vai encerrar o período aquisitivo com 5 de direito e 5 gozados, criar um novo período aquisitivo e os outros 5 eu vou pagar como licença remunerada, porque eu configurei aqui o evento de licença remunerada e marquei a opção de pagar a licença remunerada nas férias. Então, eu vou dar 5 dias de férias e os outros 5 dias eu vou pagar para o meu empregado ficar em casa. Esses 5 dias não vai ser considerado como férias. Então, essa foi a configuração que eu deixei aqui marcado. Para os empregados que têm superior, né? Ou seja, digamos que eu tenho um empregado que ele tem 20 dias de férias e eu vou encerrar o período aquisitivo dele um dia antes do gozo das férias, ou seja, ele vai ficar com 20 dias de direito e 10 gozados, que é os 10 que eu tô dando, e ele vai ficar com 10 dias para gozar depois, mas lá na frente é referente a esse período, tá? Ele vai ficar com um saldo de 10 dias, ele não vai ficar com saldo de 30, porque eu vou encerrar o período dele antes do programado e iniciar um novo. Então, essa foi a configuração que eu deixei na minha base, que geralmente é a configuração mais utilizada, né, para as pessoas aí, que acaba ficando, que todo mundo fica de férias, né, no mesmo período, e as pessoas não acabam ficando prejudicadas, né, nem quem não tem que voltar para a empresa sem estar atividade, e quem tem a mais não perde os dias de férias, né, porque os dias ficam para ser gozado mais para frente, depois que a empresa decidir dar. Então, essa é a configuração que eu vou mostrar aqui para vocês no exemplo, tá bom? Então, vista a configuração, a criação das férias coletivas é muito facinho, então é muito comum aqui, lá em movimentos, férias coletivas, tem a opção de criar, então aqui eu coloco o período do gozo que eu quero, né, a data de pagamento, é a mesma telinha da criação de férias individual, a diferença é porque ela vai ser em lote, então vai ser para todos os empregados.
faço as mesmas marcações aqui e avanço. Eu já criei aqui umas férias coletivas para mostrar para vocês. Aqui nos empregados, movimentos férias coletivas empregados, eu tenho a opção de incluir e retirar os empregados, se caso eu precise. Então, esse foi o período que eu criei, né? 23/12/2024, que é um dia antes das festividades natalinas, até o dia 1/1/2025, que é justamente o feriado, com retorno no dia 2, né, de 2025. Então, aqui eu tenho os empregados que eu criei as férias coletivas. Caso eu precise incluir empregados aqui ou excluir empregados aqui, eu faço por esse menu. Então, tanto eu posso colocar um novo, colocar empregado, como eu posso selecionar um empregado e excluir, tá? Sem precisar mexer nas férias coletivas como um todo, tá bom? Lembrando que a exclusão é individual, tá? Então, na medida que eu for excluindo, ele vai processar o envio da exclusão do 23/9 do 22/30, que é o afastamento de férias. Então, aqui é a criação comum. Então, aqui eu vou trazer para vocês as férias coletivas para mostrar como funciona. Aqui em relatórios, férias coletivas, listagem de férias. E aqui eu coloco o período das férias coletivas que eu fiz e visualizo. Ele vai me trazer a listagem, tá? E aqui, ó, a Adriana Raquel é um exemplo que eu dei. Eu dei 10 dias de férias, mas a Adriana, no dia 23/12, ela não teria direito aos 10 dias, ela só teria direito a 5. Mas como a empresa não vai estar em atividade, não tem como ela voltar a trabalhar. Então, com aquela configuração que eu deixei, o que foi que o sistema fez? O sistema lançou a licença remunerada dos 5 dias para que ela fique em casa os 10 dias e volte junto com os demais. Então, aqui, a tributação de férias é só em cima dos 5 primeiros dias e essa licença remunerada ela não é considerada como férias, tá? Então, vamos ver lá como funciona, ficou no período aquisitivo dela. O outro empregado aqui que a gente trouxe é o Anderson. Então, o Anderson aqui, ele já trouxe os 10 dias direitinho, de acordo com o que eu estou dando, porque ele tinha esse limite no período aquisitivo, certo? Então, vamos ver lá no período aquisitivo como fica o período aquisitivo desses empregados. O período aquisitivo fica em movimentos, férias, período aquisitivo. Então, a gente pode observar que o Anderson... Deixa eu ver aqui. Ó, o Anderson, ele tinha 30 dias. Então, ele é antigo. Foi o que o sistema fez. 30 dias de direito, dias gozado 10. Então, ele ficou com 20 dias para gozar depois. E vocês podem observar aqui que não teve alteração no período aquisitivo dele, tá? Então, aqui, a gente pode observar que na listagem, nós temos a Adriana, que foi a que não tem os 10 dias. Então, aqui na Adriana, empregada 10, olha o que a configuração fez. O período aquisitivo dela normal seria do dia 10/10/2024 a 9/10/2025, né? Que é um ano, que seria 30 dias de direito e 0 gozados. Com aquela marcação e a criação das férias coletivas, o sistema fechou o período dela no dia 22/12/2024, ou seja, um dia antes do início do gozo, que iniciou dia 23, onde ela só teria direito a 5. Então, ele fechou. Esse período aqui morreu para a Adriana. Ela vai criar um novo período, começando dia 23/12/2024 a 22/12/2025. Então, esse período aqui, ela já não ficou com mais nada a gozar. Então, aquela marcação lá nos empregados que não tem direito aos dias completo, ele se comporta dessa forma, né? Então, essa é a criação das férias coletivas e o exemplo de como funciona aquela configuraçãozinha lá na opção de férias, de iniciar um novo período quando se tem superior ao direito adquirido. Então, esse foi o nosso episódio, mas fica ligadinho que o nosso próximo episódio é os relatórios de conferência para férias coletivas. Então, até lá!